Nós teremos agora o privilégio, a oportunidade de ouvir a mensagem, a palavra de Deus, que será entregue pelo pastor Samuel, nosso querido missionário. Bom dia, irmãos. Maravilha poder estar aqui com os irmãos mais uma vez e poder cantar, poder orar, poder desfrutar da união desse corpo santo de Cristo aqui nesse bairro. E eu sei que os irmãos também estão felizes porque chegaram até aqui nessa manhã. E eu sei que vocês poderiam ter ficado em casa, descansando, né? Depois de uma semana de lutas, trabalho, correria, tanta coisa. Mas os irmãos não conseguem ficar em casa no domingo de manhã, né? Tem que vir para a igreja. Somos movidos por esse desejo de vir, estudar a Bíblia, poder ver os irmãos novamente, ver como a igreja está viva. E alguns não estão aqui, como o pastor mencionou, alguns estão viajando, outros estão no evento que está acontecendo. Mas nesse momento a igreja de Deus está espalhada por vários lugares, em constante movimento. O tema desse ano é Movidos pela Graça. E quando nós falamos em movimento, em movidos pela graça, a gente pensa, né, é inevitável pensar no sedentarismo que nós estamos vivendo atualmente. Antigamente, quando a gente tinha uma vida mais rural, e bem antigamente, né, eu nunca vivi na fazenda, mas alguns vivem na fazenda, mas antigamente as pessoas tinham que ter mais esforço físico, se moviam mais e não tinha uma série de problemas que nós temos hoje, né? Hoje, para eu me livrar da barriga, eu tenho que fazer um monte de esforço e às vezes eu tenho que pagar por esse movimento. Antigamente isso saía naturalmente, né? O irmão Fred está ali só balançando a cabeça, é verdade, né, irmão? E a gente paga para não se mexer, para não ter que ir, eu vou ter que ir a pé na padaria, né? Poxa, fica aqui no outro canto da quadra, né? Puxa vida, é muito longe. Aí a gente pega o carro e dá a volta na quadra para comprar o pão e volta para casa, né? E às vezes a gente poderia ir a pé. E eu ponho minha cachorra para caminhar, né? E tem um espaço em frente de casa que dá 1 quilômetro e 48 metros. Aí eu ponho ela para dar essa volta de 1 quilômetro, né? Que imagino que para um cachorro deve ser uma jornada muito grande, né? Mas ela gosta, ela quer se movimentar. Nós é que somos mais sedentários, preferimos ficar no movimento só do controle remoto, né? E de vez em quando a gente precisa ir até a geladeira, mas se tiver alguém para te dizer, traz para mim, né? A gente chama, e a gente se movimenta menos. E antigamente os celulares tinham botões que nós pressionávamos ele, até isso acabou, né? A gente não precisa mais pressionar o botão, é só deslizar a mão na tela. E aí vai diminuindo o movimento, mas de um jeito ou de outro a gente consegue se movimentar. Agora, quando nós pensamos em ser movido pela graça, a gente está falando de quê? Todos nós, irmãos, temos algo que nos move, algo que nos faz acordar todos os dias, algo que nos faz buscar o pão, ou buscar o melhor para a família, ou buscar um ideal de vida. Todos nós temos algo que faz com que a gente se mova, com que a gente corra atrás. Você já parou para pensar no que é que faz você se mover, se movimentar? O que é que faz você agir todos os dias? Outra pergunta que eu tenho para os irmãos nesse início é: o que foi que Deus moveu para que você pudesse estar aqui nessa manhã me ouvindo? Será que Ele começou esse movimento essa semana? Será que Ele começou no início de sua existência? Será que Ele começou isso há muito tempo atrás? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1.
Eu já preguei aqui nessa igreja, nessa mesma perícope, nesse mesmo parágrafo aqui, nesses 3 parágrafos. Mas eu queria destacar algo diferente. Também está presente nesse texto. Eu amo demais os textos paulinos. São muito ricos. A forma como o Espírito Santo usou ele para mostrar teologia, mostrar o que é o desejo de Deus para nós, eu fico às vezes até fascinado com isso, com a forma como eles conseguem, como ele compôs a doutrina num texto às vezes tão curto, tanta coisa, com tanta propriedade. E eu sempre prefiro o texto mais antigo, não o texto arcaico, mas o texto mais antigo, dos anos 80, né, que expressa melhor as versões revista e corrigida, atualizada e fiel, para mim são melhores para expressar isso. Nesse texto bíblico, eu queria destacar aqui alguns versículos para elencar. O primeiro, no versículo 16 e 17, estou com minha cola hoje aqui no celular, versículo 16 e 17. Quando você olha para esse texto, capítulo 1, perdão, irmãos, Colossenses, capítulo 1, versículo 17, 16 e 17, está falando sobre a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E o 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que escapa disso aqui? Nada escapa. O primeiro movimento que eu quero destacar é esse movimento que aconteceu da eternidade para as coisas criadas. Quando se pensa em eternidade, muitas vezes a gente pensa no depois, no para sempre, no que vem depois. E na verdade a eternidade fala de algo que é atemporal, algo que não está ligado à nossa existência, que tem começo, meio e fim, que tem um início e vai acabar. Não, a eternidade é como Deus, não tem fim e não tem começo. Está fora do alcance das nossas mentes pensar nisso. Mas Deus resolve então fazer esse movimento da eternidade, daquilo que é intangível, daquilo que é inalcançável, daquilo que está fora de qualquer concepção nossa, e resolve criar o mundo, resolve criar a natureza, forma todo o sistema e depois nos coloca nesse sistema para dominar. Dá para mensurar o tamanho desse movimento? Dá para mensurar o que Deus fez aí? Ele fez o melhor para nós. O próprio Deus aprovou sua criação. Você vai ver lá em Gênesis, quando ele cria, primeiro dia ele termina a criação, e aí diz lá, né, pastor? E viu Deus que era bom. Olha, para Deus olhar e dizer que o negócio é bom, imagina, é porque o negócio é bom, porque não há nenhum bom senão Deus. E depois que ele constrói tudo isso, ele coloca o homem lá. Ele diz: está aí, homem, pode dominar, tudo teu. E a história vocês conhecem, né? O homem pegou e fez justamente aquilo que não era para fazer. Desandou tudo, bagunçou tudo, e de lá para cá ele só quer destruir tudo. Mas não foi culpa de Deus. Ele fez o movimento certo, ele construiu de forma perfeita, ele colocou no homem não um sentimento de marionete ou alguém que poderia ser manipulado. Ele não colocou o homem e disse assim: ó, tá aqui, eu fiz o homem, e o homem jamais vai pecar, o homem jamais vai fazer coisa errada. Não, ele deu autonomia. Tão perfeito que é o nosso Deus, ele deu autonomia, ele deu capacidade de escolha, e ele escolheu o errado.
Nesse primeiro movimento, nós podemos ver o fracasso dessa criação de Deus. Nós podemos ver que tudo que Deus fez não adiantou nada, porque o homem levou de mal a pior. É isso que nós vemos. Se avaliarmos aqui nesse ponto, é isso que nós vamos ver. Mas aí, temos aqui outro versículo que eu quero destacar para os irmãos, que é um segundo movimento, está no versículo 20. Quando o homem cai e destrói tudo que era bonito que Deus fez, ele acaba destruindo. Aí você pensa, que peça Deus vai mexer agora? Que movimento Ele vai fazer para mudar essa situação? O que é que pode ser feito? Afinal de contas, o homem peca, e quando ele peca, ele afronta diretamente a Deus. E o pecado gera a morte. E a Bíblia deixa claro que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E aqui está o porquê da urgência da obra missionária. Porque não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra forma do homem acabar com essa ofensa a Deus. Por mais que as pessoas achem que estão se movimentando, indo e vindo, cuidando de suas vidas, e dizer assim, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa honesta, eu dirijo corretamente no trânsito, eu não traio minha esposa, eu cuido bem da minha família. Isso tudo só é justiça própria. A ofensa contra Deus continua existindo. Não existe nenhuma outra forma. Isso não vai fazer com que a pessoa se salve. Por isso que temos que pregar. Se houvesse outra forma, Deus não teria feito o que fez, que está aí no versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha só, tudo que Deus fez foi destruído, mas em Cristo nós podemos ter reconciliado todas as coisas, através do quê? Do sangue da sua cruz. Sangue e cruz, palavras que nos enchem de dor o coração, porque vimos no filme, mas se não tivesse visto no filme, teríamos lido aqui. Falar de cruz é falar de um instrumento, não só de morte, mas de uma morte horrenda, de sofrimento, em que a pessoa não morria na hora que era colocada na cruz, em que ela passaria horas por lá, e nesse meio tempo derramaria muito sangue. E em que se transformou isso? Essa cruz se transformou num símbolo para nós, porque para nunca esquecermos do tamanho do sacrifício que Jesus Cristo teve que fazer. O movimento agora foi de Deus, que envia seu Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele teve que derramar o sangue, não havia outra forma, não teve outro caminho, não tinha nenhuma outra maneira de nós resolvermos o problema da inimizade que havia entre o homem e Deus. Só o próprio Deus poderia fazer isso, e Ele fez isso através do seu Filho Jesus. E essa mensagem move os missionários, porque os missionários têm em si que eles precisam abandonar muita coisa, e às vezes abandonam até tudo, para se dedicar a levar essa mensagem até aqueles que precisam ouvi-la, porque não existe uma outra forma. O Evangelho precisa chegar até as pessoas. E muitos missionários vão aqui para dentro da cidade, outros vão para outras cidades, outros vão para fora do país, outros vão com passagem só de ida para algum lugar do mundo.
de ver, conhecer uma nova cultura, para poder comunicar na linguagem daquela cultura a mensagem santa do Evangelho. Quando nós pensamos nesse movimento, então chegamos à reflexão. Antes de nós existirmos, Deus já se movia em nossa direção. Antes de você existir, Deus já tinha se movido em sua direção. Ele já tinha um plano para salvar a sua vida. E agora, nós olhamos para os versículos 22 e 23. Esse é o último ponto que eu queria destacar para os irmãos. E nós podemos entender um terceiro movimento, um terceiro mover que temos no texto, que é: agora, porém, versículo 22 e 23, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. O terceiro movimento que existe é de você em relação ao mundo em que você vive. Como é que você tem se movimentado nesse mundo? A reflexão que eu queria que vocês tivessem nesse momento é: para onde vocês têm sido levados pelos seus próprios pés? Quais são as escolhas que você tem feito? Você acorda de manhã para quê? Você trabalha para quê? Quais são os seus objetivos de vida? E qual é o seu objetivo maior? Qual é a sua missão? Jesus Cristo deu a própria vida, e o texto deixa claro isso. Ele nos reconcilia no corpo da sua carne. Reconciliação. Quando o corpo de Cristo é dado por nós, também nós entendemos que Ele quer unir a igreja em um corpo. E isso de fato acontece. Pelo Espírito Santo nós somos unidos. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E somos movidos ao longo da história, nesses 2000 anos, a levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós temos aqui a santidade e a evangelização. Duas coisas que não vou nem colocar que uma vem antes, outra vem depois, mas que elas precisam caminhar juntas. Somos exortados a vivermos de maneira santa, inculpável e irrepreensível. Creio que eu já preguei aqui na igreja sobre essas três palavras: santo, inculpável e irrepreensível. E Deus, Jesus Cristo, vai apresentar diante de Deus as nossas vidas, é o que o texto fala. E isso, o tempo verbal aqui, fica estranho quando nós lemos, porque parece que Ele apresentou, mas isso ainda vai acontecer. É algo certo, mas não aconteceu ainda. Vai chegar um dia em que a igreja de Deus vai estar com Jesus, no dia do juízo, em que vamos ouvir o vinde benditos do meu Pai. E Jesus Cristo apresenta diante de Deus, e o pastor Aldimar deve ter imaginado muito essa cena, né? Tantos anos de ministério. Vinde benditos do meu Pai, que coisa linda, né, pastor? E aí Deus, Jesus Cristo, diz: eu morri por esses. Está aqui, puro, santo, irrepreensível diante de Deus. Você sendo apresentado naquele dia. Isso já é uma coisa certa, mas enquanto nós estamos aqui, nesse corpo mortal, nessa carne fraca, nós somos impulsionados pelo Espírito de Deus a termos uma vida santa,
a termos um comportamento correto, a não sermos julgados pelos de fora, que olhem para nós e a justiça deles seja maior do que a nossa. Essa justiça não é para nos salvar. Não andamos corretamente para sermos salvos. Não temos que ter uma vida santa para estarmos mais perto do céu do que outros. Não, o problema da salvação foi resolvido na cruz. Não estou falando de salvação, estamos falando do que deve ser o nosso movimento aqui. Se você é o movido todos os dias, e você acha, não, pastor, não se preocupe, porque eu sou uma pessoa muito sedentária, eu não me movimento muito. Alguma coisa está te movendo. De um jeito ou de outro, você tem se movimentado. Algo tem te movido. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: o que é que tem te movido? Você tem sido movido pela graça? Você tem sido movido pelo amor de Deus? É a palavra de Deus que orienta seus movimentos? É a igreja de Deus que te dá mais prazer? Quando você se move para dentro, para o conjunto aqui, para a união dos irmãos, é isso que te dá mais prazer? Como é que tem sido os seus movimentos? É essa reflexão que eu queria que você tivesse nessa manhã. O que é que tem te movido? Nós somos servos de Deus, irmãos. Nossa vida pertence a Cristo. E a graça esteve presente muito antes de nossa existência. Porque Deus de graça nos deu o mundo todo para nós vivermos. Porque Deus de graça nos colocou para habitar nesse mundo perfeito. E quando nós erramos e pecamos e bagunçamos tudo aquilo que Deus nos deu, Deus de graça deu seu Filho Jesus para nós, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. E hoje Ele nos dá ainda a sua igreja, o corpo dele, aqui na terra, para servirmos a Ele. E eu pergunto, você já entendeu essa mensagem? Você já entendeu que sempre foi a graça de Deus que esteve presente? E meu apelo nessa manhã é esse: que você deixe ser movido pela graça de Deus, que a graça de Deus cuide dos seus movimentos, que a graça de Deus cuide de suas leituras, que a graça de Deus esteja presente nos seus passos, na sua mente, no seu ir e vir. Pastor Aldimar, abra aí a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o 12. Você pode vir aqui à frente. Essa oração Paulo fez pelos colossenses. Pastor Aldimar é quem cuida dessa igreja, é o anjo que Deus colocou nessa igreja para cuidar, e eu tenho certeza que é quem mais ora por vocês. Você quer ser movido pela graça? Você quer ter uma vida movida, direcionada por Deus? Eu peço que você fique em pé. Pastor Aldimar vai fazer essa oração nesse momento. Colossenses 1:9. Por esta razão, desde o dia em que o vimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e em quem temos a redenção, a saber, o perdão
dos pecados.